mesma maneira, nesse último filme do Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura, a ideia aqui transmitida é que alguns dos personagens, Stephen Strange, Wong e os feiticeiros do Kamar-Taj, invocam poderes sobrenaturais e se utilizam de feitiços para mudanças no mundo físico, porém, de maneira natural, como se fossem dons especiais, poderes pessoais e uma capacitação normal das próprias pessoas. Enquanto isso, na ótica do filme, a feiticeira Escarlate é que faz a utilização de invocação de poderes das trevas, ao se munir de um livro denominado Darkhold, acessá-lo e fazer uso dos feitiços descritos nele, novamente levantando a ideia da existência de diferenças entre magia branca e magia negra. Pela saga desse filme, pela história narrada, aquele que fizesse a utilização do Darkhold teria sua consciência corrompida pelo livro, e a partir de então, seria dominado por uma ação maligna das forças das trevas. Fato este que já havia ocorrido com a personagem Wanda, no final do seriado WandaVision, a qual utilizou do poder de invocação do livro, e passou a ser a feiticeira Escarlate, chegando a ser considerada uma entidade de poderes sobrenaturais incomensuráveis, de tão grande tamanho, que após ser corrompida, veio a se tornar uma pessoa de impulso incontrolável, que faz qualquer coisa para realizar o seu intento. Agora, na Bíblia, nós não encontramos nenhuma diferenciação para aqueles que, de alguma maneira, querem manter algum contato em nível espiritual com os poderes sobrenaturais de Deus. Apesar do filme transmitir claramente a mensagem da existência do lado maligno da utilização de magia, em contraponto, ele também apresenta um lado místico e inofensivo, um lado heróico e atraente. Logicamente, que por se tratar de uma obra de ficção, sabe-se que a finalidade do produto é o entretenimento. E aqui relatamos os perigos de se relacionar com atividades sobrenaturais, com invocações e intervenções no mundo natural, por meio de ações de feitiçaria ou bruxaria, pois no fim, os mesmos espíritos que dominaram o Doutor Estranho, com certeza irão corromper aqueles que com eles se envolverem. No primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a partir do verso 7, o rei Saul desejou uma resposta do sobrenatural, por recear o cerco do exército dos filisteus, e como o principal profeta da nação havia morrido, ele buscou uma feiticeira, no lugar denominado Endor, com a qual consultou, e procurou fazer com que o espírito de Samuel retornasse do mundo dos mortos, para lhe dar uma resposta sobre esse evento. Porém, a feiticeira declarou que via subindo um homem ancião, envolto em uma capa, cujo espírito maligno, de engano, se fez passar por Samuel, iludiu o rei Saul com informações desencontradas, e ainda afirmou que ele iria morrer no dia seguinte. A feiticeira ainda constrangeu Saul a comer pães e alimentos em sua casa, depois dessa sessão espiritual. A morte de Saul não ocorreu no dia seguinte, mas ele veio a falecer em uma emboscada, algum tempo depois. Assim, entende-se que não se deve invocar os mortos, ou outros espíritos, se utilizando de quaisquer meios, para buscar amparo do mundo espiritual, poderes sobrenaturais. Para a Bíblia, qualquer ala da magia, quer seja branca ou negra, são influenciadas pelas forças malignas das trevas, e todos os que mantiverem qualquer nível de contato com esses poderes, estarão debaixo de uma manipulação espiritual maligna. Portanto, em vários textos, a Bíblia proíbe qualquer espécie de invocação espiritual, qualquer contato, em qualquer nível, com o mundo espiritual, por meio de manipulações de instrumentos, simbolismos, proferimento de palavras, ou ações que invoquem espíritos, quer seja como os familiares, almas de pessoas falecidas, ou espíritos que recebam qualquer outro nome, com o intento de manipular alguma ação natural no mundo físico. Em Isaías, capítulo 8, verso 19, o texto declara de maneira expressa, em favor dos vivos, interrogarão os mortos, manifestando a conjectura de que quem busca a intervenção espiritual, fora da ação do Deus Criador, está invocando espíritos malignos e imundos, considerados espíritos de morte, mesmo que sejam nominados ou de entes falecidos. No livro de Atos, no capítulo 16, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo, ao se deparar com uma mulher que detinha uma capacidade espiritual de adivinhação, com a qual alcançava lucros para seus senhores, veio a repreender não somente a capacidade dessa mulher de adivinhar,
mas deu uma ordem de expulsão ao espírito maligno, determinando que saísse dela, vindo esta a perder imediatamente seus poderes sobrenaturais, tornando-se incapaz de granjear lucros. A ideia de que o ser humano pode por si só possuir algum poder sobrenatural, sem ser afetado pelas forças malignas das trevas, deve ser descartada de imediato. No final do filme, após Stephen Strange, o Doutor Estranho, tomar o Darkhold, de sua variante corrompida, em um universo totalmente destruído, e realizar um feitiço, para controlar o cadáver de sua variante, que estava no universo onde a América Chaves havia sido dominada pela feiticeira Escarlate. Apareceram vários espíritos malignos, para se apoderarem dele, os quais foram afugentados por Christine, que consecutivamente profere a seguinte sugestão: eles são espíritos, use eles. O ledo engano de qualquer pessoa que mantém algum contato com seres sobrenaturais, buscando alguma iniciativa de poder paranormal, é pensar que pode controlar os espíritos, pois o que normalmente e naturalmente ocorre é justamente o contrário. São os espíritos que controlam a pessoa. Os termos agouro, adivinhação e encantamento são aqueles que a Bíblia utiliza para se referir às denominadas artes místicas, comumente mencionadas nos filmes da Marvel, principalmente os deste segmento de nome Doutor Estranho.